Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Evangelho e Música. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a minha conversão, o dia em que eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo. É interessante falar sobre isso porque eu fui criado na igreja, praticamente. Desde os meus 4 anos de idade eu frequentava a igreja junto com minha mãe e ali nós aceitamos, como a gente costuma dizer, a Jesus em um certo culto. E desde então eu caminhei para a igreja junto com minha mãe. E ainda pequenininho eu gostava bastante dos cultos, mas eu lembro que depois de um tempo eu comecei a me afeiçoar com outras coisas, tipo videogames, que são lícitos, mas que acabam sendo embaraços na nossa vida. E ali eu comecei a perder o foco na caminhada com Cristo, chegando até não querer ir, indo assim para a igreja forçado, assim, né, basicamente, obrigado pela minha mãe. Mas então um dia, irmãos, eu me lembro que eu estava visitando o meu pai, que era separado da minha mãe, e aí na casa dele eu fui para um clube de dança junto com alguns primos meus, alguns amigos, e a gente entrou ali naquele clube à noite e estava escuro, ao mesmo tempo luzes piscando e muita bebedeira, muita prostituição. Eu lembro que também tinha uma banda tocando lá de pagode, e eu lá naquele meio tentando me entrosar, mesmo sendo todo sem jeito. E eu lembro que naquele dia eu, olhando assim para a banda, eu comecei a ter um estalo. Eu acredito que foi naquele momento, naquele lugar em que as pessoas frequentam ali para pecar, para se satisfazer, para fazer as suas próprias vontades, foi ali que o Senhor Jesus Cristo estendeu a sua mão e tocou na minha vida. Eu lembro que quando eu olhei para aquela banda, eu comecei a ter uma crise e pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? E comecei a lembrar dos cultos que eu participava quando ainda pequeno, comecei a lembrar das pregações do meu pastor, comecei a lembrar das orientações da minha mãe, e eu acredito que foi naquele dia que eu tive um encontro profundo com o Senhor Jesus Cristo. E lembro que saí daquele local naquela mesma hora e corri para a casa do meu pai, para a casa dos meus avós, e comecei a chorar copiosamente em arrependimento e quebrantamento. Então foi a partir daquele dia que eu comecei a ter uma experiência mais profunda com a graça de Cristo, com o Evangelho. E ali eu comecei a ter desejo por orar, que eu não tinha, desejo por ler e conhecer a vontade de Deus através da Bíblia Sagrada, que eu também não tinha. Então, irmãos, eu estou compartilhando esse pequeno testemunho com vocês por uma palavra que eu recebi do Senhor, em que Ele me dizia, compartilhe com as pessoas, fale para as pessoas aquilo que o Senhor, o teu Deus, tem feito contigo. Então eu recebi essa palavra no Espírito e guardei ela e resolvi compartilhar um pouco da minha história de conversão. Como eu passei de uma criança, um adolescente que só frequentava a igreja, para uma pessoa que de fato se converteu, nasceu de novo e assim pôde servir logo mais depois como músico na igreja por muitos anos e em tantas e tantas outras funções que eu passei no corpo de Cristo Jesus para servir aos meus irmãos. Então, se esse conteúdo te abençoou de alguma forma, clica no botãozinho e deixa seu like. Aproveita também e inscreva-se aqui no canal para que você possa estar acompanhando mais vídeos como esse e sobre a Palavra de Deus ou também sobre cânticos espirituais. Escreva aqui nos comentários um pouco o seu testemunho, eu vou gostar muito de saber como foi que você também teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.